Oi, gente. Nem deu tempo de ficar com saudade de mim e eu já tô aqui de novo, incomodando vocês. Então, vim aqui pra gente retomar alguns aspectos do terceiro trimestre. Vocês lembram que a gente começou o terceiro trimestre estudando sobre os vírus? Vocês lembram dos vírus? Citem aí pra mim uma característica dos vírus. Loreni, William, me ajuda aí a ver se eles estão citando alguma que eu vou esperar. Então, a gente pode dizer que os vírus têm como característica principal que eles não têm o que? Vida. Eles não são seres vivos, porque eles não têm célula. Eles são formados de apenas dois componentes principais: material genético, que fica lá dentro, que comanda o vírus e vai dizer o que ele vai fazer. Esse material genético pode ser DNA ou RNA, e o material externo, que protege esse material genético, que é formado principalmente por proteína. Ele pode ter outros elementos? Pode, e vão ajudar eles a torná-los mais virulentos para invadir outros seres vivos. Mas eles não são vivos porque eles não têm célula. Muito bem. Então, depois dos vírus, nós começamos a estudar as bactérias. Já vimos quais doenças são causadas pelos vírus, isso vocês têm que saber. Como é que a gente se protege dos vírus, lembra? E agora a gente começou bactérias. Então, vou me colocar aqui no cantinho da tela para vocês me verem, mas também verem o quadro que eu vou usar para explicar. Nós começamos então estudando as bactérias. Aqui esse desenho mostra o quê? Que as bactérias que têm essa estrutura são diferentes dos vírus que têm essa estrutura. Esse vírus parece um vírus do quê? Respondam. Vocês provavelmente devem ter respondido que se parece com o vírus da gripe ou da Covid, né? Que a gente passou por essa pandemia, né, no mundo todo com o vírus da Covid e alguns de vocês até pegaram, então a gente pode ver que os vírus são seres muito poderosos, né? Eles podem infectar organismos vivos, mas eles não são vivos. Então, bactérias são vivas? A gente deu uma estudada nisso aula passada. São vivas ou não são? São vivas. Por que bactérias são vivas? Porque elas têm célula. Então, o último textinho que a gente trabalhou no quadro, e eu pedi para vocês pesquisarem o que significava algumas palavras, e vocês fizeram, né, a atividade. Abram aí o caderno que eu vou esperar vocês abrirem nessa parte da última aula que tem um textinho. Lembra que a gente escreveu? Abram aí. Todo mundo abriu? Então tá. Bactérias são procariontes, ou seja, elas não têm uma membrana que envolve o núcleo, elas não têm um núcleo, o material genético delas está solto no citoplasma. Então, nesse momento, vocês já identificaram aí cada partezinha da bactéria, porque esse vídeo está sendo passado no final da aula. Então, vocês já viram que o material genético ali está solto no citoplasma. Não tem um núcleo que nem nós temos, fechando e protegendo o nosso DNA. Não, tá solto. Então, elas são procariontes. Nós somos eucariontes, ou seja, nós temos uma carioteca, que é o nome da membrana que protege o material genético. São unicelulares, que isso quer dizer uni é um só, então elas são uma célula única. Significa que elas vão estar sozinhas para sempre? Não, elas podem viver em colônias, ou seja, várias bactérias únicas, elas se unem para viver em colônia, viver juntas e assim poder prosperar melhor no ambiente que elas escolheram para viver. Podem ser autótrofas ou heterótrofas. O que isso significa? Auto, eu comigo mesma. Eu produzo o meu próprio alimento. Eu não preciso me alimentar de outros seres vivos. Auto é eu. Eu mesma dou conta da minha própria alimentação. Trofo é comer. Então, o heterótrofo, hétero é diferente. Então, eu preciso de um organismo diferente para me alimentar. Então, eu vou escolher outros organismos vivos para poder me alimentar. Elas podem ser um ou podem ser os outros, elas são seres muito legais. Podem ser aeróbias ou anaeróbias. Aeróbias são seres que precisam do oxigênio para sobreviver. Nós somos seres aeróbios, sobrevivemos na presença de oxigênio. Anaeróbios, que não precisam do oxigênio para sobreviver. Então, elas podem sobreviver nos ambientes mais extremos que existem. Verdadeiro ou falso? Temos bactérias no ar. Respondam. Verdadeiro? Temos bactérias no ar. Verdadeiro ou falso?
Podemos encontrar bactérias congeladas no gelo, que ainda se mantém viva, ainda tem atividade da vida. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Podemos encontrar bactérias na borda dos vulcões. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Podemos encontrar bactérias dentro de nós, no nosso organismo, principalmente no estômago, para degradar alimentos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Temos bactérias na nossa pele e por isso a gente passa de um para o outro as nossas bactérias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então a gente pode encontrar bactérias em uma diversidade de ambientes porque elas podem sobreviver em muitos lugares, porque elas são seres simples e elas necessitam de poucas coisas para sobreviver. Ao contrário de nós, que somos seres muito exigentes e precisamos de mais coisas para sobreviver. Verdadeiro ou falso? Todas as bactérias fazem mal para os seres humanos. Falso. Nem todas as bactérias fazem mal para os seres humanos, apenas algumas. Porque os cientistas dizem que a gente tem mais bactérias no corpo do que temos células. Então a gente tem muita bactéria que não faz mal nenhum pra gente e que, na verdade, a gente precisa delas para sobreviver. Então é muito importante que o nosso índice de bactérias esteja bom no nosso organismo e que a gente alimente essas bactérias boas, principalmente com frutas, verduras e legumes, porque elas adoram. Então a gente precisa se alimentar desse tipo de alimento para alimentar as bactérias boas do nosso organismo. Tá, vamos lá, vamos seguir. Aqui vocês já identificaram, né, as partes da bactéria, vocês já fizeram esse exercício, então só vamos dar uma corrigida rápida. Na parte externa da bactéria, começando aqui pela parte de fora, ó. Aqui a gente tem uma membrana plasmática, que é o que vai delimitar a célula. Delimita a célula e diz o que vai entrar, o que vai entrar de nutriente. Ah, esse nutriente a gente está precisando vai entrar. Esse aqui a gente não quer que entre. Não vai entrar. Então, a membrana, ela delimita a célula e ela age como uma espécie de porteiro ali, decidindo o que vai entrar, o que não vai entrar. Então, ela delimita e também seleciona a entrada e saída de substâncias. Aqui o amarelinho a gente tem uma parede celular. Quem que tem a parede celular também nos seres vivos? As plantas. Por que a parede celular faz? Ela dá estrutura para aquele organismo, para que ele não fique todo molenga. Então, dá estrutura. Parede celular dá estrutura. Outra coisa que algumas bactérias podem ter, mas não é obrigatório, é a cápsula. Isso vai ajudar ela a infectar organismos e também a sobreviver de uma forma com mais sucesso nos ambientes que ela escolher. Então, a cápsula, que algumas têm, não são todas, que tá aqui a parte mais externa, ó. Começando de dentro, membrana, no meio, parede celular, fora, cápsula, tá? Corrijam aí. A cápsula ajuda ao sucesso da vida da bactéria a infectar outros organismos. Vê se vocês botaram certinho cada uma delas. Tá, se precisar, vocês podem pausar o vídeo e aí continuar, tá? A fímbria, o que é a fímbria? São os pequenos pelinhos, são como se fossem pelinhos. São pelos? Não, mas são como se fossem pelinhos que ficam na parte externa da bactéria. Ela vai ajudar a passar material genético de uma bactéria para outra para que elas possam sobreviver melhor. Flagelo, o que é o flagelo? É como se fosse um motorzinho. Ele gira assim, ó, como se fosse um motor que vai impulsionar a bactéria a ir para frente. Então, o flagelo é como se fosse um motor da bactéria que vai ajudar no deslocamento da bactéria. Todo mundo botou? Beleza. Parte de dentro. Citoplasma, que é como se fosse uma gelatininha que fica dentro da célula para guardar as organelas que ficam dentro da célula. Isso a gente já deu uma olhada no ano passado, então a gente vai ver isso a cada ano. Ano que vem vocês vão ver de novo, no nono ano vocês vão ver de novo. Então, precisa saber essa parte. Citoplasma é uma parte gelatinosa, quase gelatinosa, que guarda as organelas, tá? Aqui, ó, essa coisa grandona aqui, ó, o que é? É o DNA, que é o material genético da bactéria. Ou seja, o que o DNA faz? Ele comanda a bactéria. Então, ele é o centro de comando ali. Ele que vai dizer o que a bactéria, para onde ela tem que ir, o que ela tem que fazer, o que as outras organelas vão fazer, o que não vão fazer. Tudo isso é ele que manda.
A gente tem DNA? Sim, a gente tem DNA, mas o nosso DNA está protegido numa outra membrana que fica aqui na volta, ó. Bactéria não tem essa membrana, por isso ela é procarionte e não eucarionte como nós. Aqui o mesossomo vocês não têm no desenho de vocês, mas alguns cientistas ainda estão discutindo sobre o papel disso, então não precisa colocar, tá? Ribossomos são essas pequenas bolinhas, ó, que a gente tem no citoplasma da bactéria. O que que ela faz? Produz proteína, assim como no nosso. Nós temos ribossomos, nós produzimos, os nossos ribossomos produzem proteínas, os ribossomos das bactérias produzem proteínas. Plasmídio, que é essa parte aqui, ó, ou vocês podem também ter encontrado como DNA plasmidial. Para que ele serve? Para ajudar a bactéria a ser mais potente na invasão de algum organismo para causar mal para esse organismo. Algumas doenças causadas por bactérias têm esse DNA plasmidial ou plasmídio, que ajuda na infecção de outros organismos. Tá, acho que a gente já viu tudo da bactéria. Se alguém tiver dúvida, podem perguntar aí. ChatGPT também é ótimo, tem vários vídeos no YouTube, né, que vão explicar a estrutura da bactéria. E aí vocês copiaram isso no caderno também, que são a classificação das bactérias. Elas são classificadas quanto à forma, ou seja, a forma que ela tem, e o agrupamento, ou seja, quantas daquelas bactérias são necessárias para formar aquela classificação. Então a gente tem aqui, ó, quanto à forma. O coco não é cocô, não é coco, é coco. Coco tem a forma de um coco, mas se lê coco, ela é uma bolinha, tá? Então, tem essa forma aqui que vocês vão identificar logo de cara. A gente tem o bacilo. O que é o bacilo? O bacilo tem forma de um bastão. Começa com ba, ó. Bastão e bacilo. A gente tem o espirilo, que tem a forma de espiral, ó. Ela tem a forma de espiral, é um espirilo. Então, aqui embaixo a gente tem os exemplos das doenças, ó. A sífilis tem forma de espirilo, a tuberculose tem forma de bacilo, e a pneumonia, que é uma doença causada por uma bactéria, tem forma de coco. E a gente tem o vibrião. O que é o vibrião? É uma vírgula, ó. A bactéria causadora da cólera, ela tem o formato de uma vírgula, então se chama vibrião, tá? Todas aqui são bactérias sozinhas. Se elas estão em grupos de 2 ou mais, duplas, trios, quartetos, enfim, elas vão ter outro nome, ó. Se tem 2 cocos juntos, é chamado de diplo. Diplo é 2. Diplo, cocos. Se tem 2 bacilos juntos, diplo, bacilo. Aqui a sarcina é um exemplo mais peculiar, né? Que tem mais de um coco, mas o que vocês precisam decorar e saber? Diplo coco, 2 cocos. Diplo bacilo, 2 bacilos. Estrepto é quando a gente tem uma sequência que forma aqui um colar de pérolas. Colar de pérola de bactérias. Então, um colar de bactérias. Streptococcus é o colar de cocos. Strepto. Streptobacilo é o quê? Colar de bacilos. São um bacilo unido no outro. Então, é streptobacilo. E o formatinho da uva, que vocês também precisam saber, strepto, estáfilo. Staphylococcus é quando a gente tem uma uva, um formatinho de uva. São muitos cocos unidos, tá? Essas são as principais formas que a gente tem de organização das bactérias. Aula que vem, a gente começa a estudar um pouquinho do sistema imune, que é muito legal também, que é o sistema que defende a gente desses invasores. Lembrando das formas de não pegar bactérias e vírus. Ó, meu cachorro tá participando. Luiz, diz aí, como é que a gente não pega vírus? Pausa o vídeo, quero ver o Luiz respondendo. Como é que a gente pega, Luiz, lembra? Né? A gente passa os vírus e as bactérias de um para o outro pelo contato, seja de corpo a corpo, seja compartilhando garrafas que estão contaminadas, seja compartilhando, né, elementos que saem das nossas mucosas e vão para as mucosas de outras pessoas, beijando também, por isso que, né, se a pessoa tá gripada é bom dar uma pausa ali na ficada da gente para não pegar vírus e bactérias, ou bactérias também, se ela tá doente, é bom não ficar beijando essa pessoa, não deixar ela se recuperar, né, depois a gente volta. O que mais que a gente pode pegar? Principalmente pelo contato, tá? Pelo ar, a gente já viu que a gente pega alguns vírus, né, como o Covid, por isso que a gente tinha que usar máscara, mas as bactérias são principalmente pelo contato, pela alimentação de coisas cruas, às vezes fica bactéria, então a gente tem que sempre lavar bem
em água sanitária, água corrente, tem tudo direitinho na internet como é que a gente faz. E carne crua também dá para pegar bactérias, então, e vermes também, então a gente tem que